ter condições de fazer o ensino superior e de chegar nesse momento da prova oral, dentro do TST, em Brasília, deu uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande de estar ali. Eu não estava sozinha, eu estava representando toda essa situação, trazendo todo esse legado para a minha história e mostrar para a banca que eu era vocacionada. E, enfim, veio a aprovação, foi um momento também muito bonito, de concretização de todos esses anos de estudo, são mais de 8 anos de estudo. Uau, e eu fico imaginando a sua mãe. Eu queria saber como é que foi a reação da sua mãe. Eu quero saber a sua reação também, né? Mas assim, eu já tô me colocando no lugar dela. Como é que foi pra ela quando você chegou pra. Como é que foi o momento? Você estava junto com ela quando soube do resultado? Você falou pra ela? Como é que foi? Conta um pouquinho disso aqui que eu fiquei curioso. Então, a minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora. A minha mãe nunca quis que eu costurasse junto com ela, que eu trabalhasse junto com ela. Não por não achar que é uma profissão digna, mas ela queria que eu tivesse um futuro diferente. Então, ela sempre, desde criança, sempre me incentivou a ler, a estudar. Todos os recursos que ela tinha, ela fez para que eu estudasse. Então, ela estava muito emocionada. Ela veio aqui na minha cidade de lotação, aqui na Justiça Eleitoral, a gente passou semana aqui comigo para assistir o resultado. A gente assistiu junto, se abraçou, gritou. Foi muito bonito, assim. Eu não consegui filmar, porque eu estava muito nervosa no dia, mas foi um momento lindo. Imagino, imagino. Olha, parabéns demais. Quando a gente tá gravando essa entrevista aqui, você ainda. Só para o pessoal entender, né? Você, nesse exato momento que a gente está gravando a entrevista, você está na posição de analista, né, do TRE, e daqui a alguns dias, desse momento que a gente está gravando, daqui a alguns dias você vai tomar posse e então ser juíza. Quando a entrevista for pro ar, o provável é que as pessoas já estejam vendo você depois da posse. Então, eu já posso te tratar, né, assim, futuramente, mas como se já fosse agora, como juíza, né? Muito bom. E, Ana, história incrível. Você tá vendo que eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô anotando, né? Tô com a minha canetinha aqui, meu caderninho, já anotei aqui algumas páginas e muito bacana, assim, você sai de uma situação de superação total, né? Assim, filha de uma mãe solteira, né? Costureira que teve que se sacrificar para te ajudar no estudo e de repente, mesmo sem todos os recursos, Deus abre portas e traz a provisão que você precisava para poder continuar, né? Isso é muito, muito incrível. Fico emocionado também porque assim, não, assim, a primeira conclusão que a gente pode chegar aqui é, sabe, não tem dificuldade que possa impedir a pessoa de ir atrás do sonho. Óbvio que as muitas dificuldades da vida podem fazer com que seja mais longo ou menos longo, né? Depende da vida de cada pessoa. Mas se a pessoa se dedicar, se ela se sacrificar, ela pode chegar lá. Muito bacana. Sim, Me fala um pouco sobre como você estudou nesse período, né? Então você falou que foi um período foi de 2016 até 2024, até agora, foi isso? mais ou Você menos, está falando. começou no final de 2015. Tá. Então você está falando, vamos arredondar aí mais ou menos 8 anos. Uhum. Isso, tá. Nesses 8 anos você teve, então, pelo que eu anotei aqui, você teve a aprovação para analista do MPU, analista do TJ Santa Catarina, analista do TRT 15 e o analista do TRT Santa Catarina, mas que você foi chamada para o TRE em Santa Catarina, né? Essas Perfeito. quatro foram com nomeação. Tá, com nomeação, perfeito. É, Então, e aí mas na verdade você só tomou posse no TRE em 2021. tá aqui, tá anotado aqui. Cadê? Onde? Ah, aqui, ó. Em 2021 entrou pro TRE, foi o que eu anotei aqui. Legal. Então, de 2000 de 90, vamos botar 96, né? Só para poder facilitar o cálculo. De 96 até 2016 até 21, você estava estudando, teve algumas aprovações, mas só entrou efetivamente num concurso, num cargo em 2021. Então foi mais ou menos 5 anos nesse período, e depois de 21 até 24, mais esses 3 anos aí para até chegar na magistratura.
como é que foi o teu estudo nesse período? Eu imagino que você deva ter até mudado, você até já deu essa dica aqui, né? Já indicou isso, na verdade, né? Que você estudava mais para a primeira fase, depois começou a estudar para a segunda fase. Como é que foi o teu método de estudo ou os teus métodos de estudo? O que que você fez que você sentiu que não deu certo e que mudou? E o contrário, aquilo que você percebeu que deu certo e continua investindo naquilo. Quando eu comecei, então, eu não tinha noção nenhuma de nada de concurso. Eu comecei procurando as pessoas que tinham passado nos concursos de analista, jogando o nomezinho delas no Google, no Instagram, procurando até para ver com quem que elas tinham estudado, como que elas tinham estudado, se tinha alguma entrevista. Então, por isso que eu acho esse momento aqui muito importante, porque eu também me baseei nisso quando eu comecei. E então eu comecei a fazer esses concursos de procurador de município e estudando sempre com base no edital de analista. Eu adequava esse edital de analista para fazer esses outros concursos também. Estudava as matérias básicas, português, raciocínio lógico, administrativo, constitucional, Uhum. trabalho, processo do trabalho, e era um estudo mais de lei seca, de questões. Eu fiz muitas questões, eu acho que eu fiz em média questões objetivas, umas 60 mil ao todos nesses 8 anos. Não, calma aí, calma aí. Isso eu preciso anotar. Espetacular. Vai, continua. Caramba, 60 mil questões em 8 anos. Eu Tá. tinha um medo muito grande de fazer prova. Então, eu pensava assim: se eu sentar hoje de tarde, a prova tem 60 questões. Se eu fizer 200 hoje de tarde, no dia da prova, eu consigo fazer 60. Não é possível que, se treinando 200, eu não reduzindo mais da metade, quando chegar na prova, eu dou conta de fazer 60. Então, eu me submetia muito a testes, assim, e simulados, né, para chegar na prova e conseguir fazer. Desse período assim de estudando para analista até 2019, eu conseguia revisar o edital todo, porque o edital de analista é muito menor, ele tem umas 3, 4 páginas. Então eu fazia um negócio que eu chamava de bater o edital. Eu começava o edital inteiro, as matérias, e terminava e começava de novo. No começo, no primeiro ano, eu levei mais ou menos um ano para montar os meus resumos, para conseguir ver o edital todo de uma vez. Depois eu conseguia revisar entre um mês e meio, eu conseguia fazer toda essa revisão no material de analista. Então, fazia os meus resumos, leitura de jurisprudência, questões, e aí, quando chegou em 2019, quando eu comecei a estudar para a magistratura, isso não era suficiente, isso era suficiente só para a primeira fase. Precisava, então, de um maior aprofundamento. Eu comecei a ler doutrina, só que a doutrina é uma questão diferente. Não pegava um livro, por exemplo, inteiro de um curso de direito do trabalho e ia ler de capa a capa. Eu lia as matérias que eu tinha maior dificuldade e também buscava, se eu ia comprar um livro, por exemplo, de processo do trabalho, eu não comprava um livro geralzão de direito de processo do trabalho, eu comprava específico, comprava um livro de provas, um livro de execução, um livro de recursos, porque aí teria um material muito mais aprofundado daquele tema do que um livro geral que tem um capítulo menor daquele assunto.